Parashá Ki Tavô. Então, essa Parashá começa em Devarim 26, versículo 1. Eu queria começar essa Parashá no versículo 17, no Passuk 17, vamos abrir e vamos ler essa parte e nós vamos entender o significado disso. No versículo 17, diz assim: Ao Eterno glorificarás hoje para ser para ti Deus, e para andar nos seus caminhos, para guardar seus estatutos, seus preceitos e seus juízos, e para ouvir a sua voz. Então existe uma frase aqui, muito importante, que eu queria passar para vocês, que é caminhar nos caminhos do Eterno. Então, o Eterno chama a todo o povo judeu, né, e a todos aqueles que venham, obviamente, a se converter ao judaísmo, a andar nos caminhos de Akadosh Baruch Hu. Porque nós estamos passando um momento onde nós estamos estudando muito sobre a Halachá. E a Halachá, ela é justamente a forma de nós aprendermos a andar. Ou seja, quando a gente estuda a Halachá, nós começamos a aprender a servir a Akadosh Baruch Hu da maneira correta, da maneira certa, apropriada, correta. Então a Halachá, ela nos ensina como andar. Só que o que acontece conosco? No começo, quando a gente vê tantos detalhes, é como se você, usando uma imagem para a gente trazer uma ilustração, imagine se uma pessoa levasse você para um galpão e mostrasse todas as peças, todos os elementos para você construir uma casa. Então, janelas, cimento, maçanetas, tudo para você construir uma casa. E fosse dado a você um terreno para você construir essa casa. E você não tem assim, a mínima ideia como fazer tudo isso, mas existe um livro. E esse livro, ele vai mostrar para você como você construir essa casa. Eu trago esse exemplo, gente, que eu busquei um exemplo que ajudasse a gente a entender a reação das pessoas. Quando a gente começou a estudar Halachá, a primeira reação é que é um monte de coisas, um monte de detalhes que a gente não sabe como vai aprender tanta coisa ao mesmo tempo. E o que é que nós vamos fazer com isso? Algumas pessoas podem ficar perplexas, outras pessoas podem imaginar, será que eu tenho que fazer isso mesmo? Ou será que isso... né? E todo esse pensamento, enquanto a gente pensa tudo isso, nós estamos parados no galpão, olhando para todas aquelas peças, imaginando a dificuldade que nós vamos ter. Até que você para, com todas essas reflexões, você pega o manual e você começa a ler o manual e estudar o manual. E usando a ilustração da casa, você começa a ver qual é o primeiro passo. E digamos que o primeiro passo é você construir uma parede naquela casa, digamos. Então você vai lá no manual, vê onde é que estão os tijolos, o cimento, enfim, aprende como fazer, e você finalmente sai de todo aquele processo, né, de ficar perplexo com tantas coisas, e você começa a aplicar, né, a primeira instrução que está no manual. Você faz o cimento, coloca aqueles tijolos, e acabou o primeiro dia, você construiu, né, aquela pequena parte da parede que está no manual. O que é que você vai sentir? Você vai começar a sentir uma satisfação e uma inspiração, e você vai começar a entender que todo esse projeto, ele vai ser construído passo a passo. Então, quando a gente, voltando à questão da Halachá, a gente vê todos os detalhes, mas aí a gente começa a colocar isso na prática. Aí nós chegamos no Shabat e nós vamos fazer o café
um café instantâneo da maneira que nós estudamos. Nós escolhemos, tem várias possibilidades, segundo vários legisladores, nós escolhemos uma dessas possibilidades em quem nós temos em quem basear, e nós vamos e fazemos o café daquela maneira que está na halachá. E vamos fazendo outras coisas. Vamos aprendendo a fazer as brachot da maneira correta, vamos aprendendo entendendo melhor como fazer a questão do kashrut, como separar a carne do leite, e vamos colocando essas coisas em prática. O que acontece conosco? O que é que isso vai causar dentro de nós? Nós começamos a ganhar um pouquinho mais de confiança e inspiração. E nós vamos observando que aquele projeto que parecia ser uma coisa impossível, com tantos detalhes, na medida que nós vamos colocando em prática, ele vai nos causando um prazer, uma satisfação, uma segurança de estar servindo o Eterno de uma maneira correta. Agora vamos voltar àquele galpão que a pessoa chegou no primeiro dia e viu todos aqueles peças e tudo armazenado, e ficou assustado com tudo aquilo. Com o tempo, toda vez que ela chega no galpão, ela não vê mais um amontoado de coisas. Ela começa a enxergar a casa. A visão dela muda. Ela agora já fez a parede, ela já fez outra parte, já está pensando como vai colocar a janela, e ela já chega no galpão a cada dia que ela vai começar o trabalho, e ela começa já visualizar a casa e não mais um amontoado de coisas. Aí o que vai acontecer? Realmente algumas coisas são difíceis de fazer, mas um dia ela está trabalhando e vem alguém que já construiu uma casa e se propõe a ajudá-la. Então esse processo, que no começo parecia uma coisa absurdamente impossível, ele começa a se tornar uma realidade. E a cada vez que você coloca mais uma halachá em prática, mais satisfação você tem. E aí você começa, por incrível que pareça, que no começo parecia que o estudo era até uma coisa um pouco chata, maçante, você começa a desfrutar daquele estudo e querer saber como servir ao Eterno da maneira apropriada. Então, a maneira de nós andarmos, caminharmos, segundo a vontade do Eterno, os caminhos do Eterno, está justamente em aprender a halachá, ou seja, como eu vou praticar cada mitzvah. Será que eu posso usar essa panela, que é de carne para colocar uma verdura? O que é que eu faço quando eu estou comendo uma fruta e alguém trouxe uma fruta de outra espécie? Eu faço a brahá de novo ou não? Se eu esquecer a brahá anterior, eu vou fazer a brahá posterior? Todas essas perguntas, essas dúvidas, você começa a esclarecer e você começa a se sentir seguro andando nos caminhos do Eterno. Você começa a fazer as coisas da maneira apropriada. Aí o estudo da halachá cumpre algo que Arizal, o Rabi Yitzhak Luria, que trouxe tantos segredos da Torá, mas ele falou, a halachá quebra as kelipot. Então a halachá tem uma função fundamental, porque ela vai quebrar justamente esse kelipot e trazer para a nossa alma inspiração. Aí você começa a ter uma coisa muito importante, que é muito interessante, você começa a ter um prazer que está ocorrendo no seu serviço ao Eterno. Em outras palavras, a gente começa a aprender
não só a caminhar nos caminhos do Eterno, mas a amar o Eterno. E nós começamos a sentir prazer nessas coisas. A gente lê os livros dos sábios e você vê a atitude deles, né? O prazer de acordar cedo, de fazer tudo na hora certa, de fazer as brachot, de ficar horas e horas, né, fazendo as rezas. E no começo isso é muito estranho, porque nós não temos a experiência. E nós achamos aquilo algo muito elevado, mas que não temos uma noção do sentimento que eles estão vivenciando internamente. Mas quando nós começamos a fazer essas coisas, nós vamos começar a ter um prazer e um nível de consciência, de pensamento muito elevado. Por isso que os sábios dizem que é muito perigoso, por exemplo, você querer estudar todos os segredos da Torá antes de você ter um padrão muito bem ordenado nos caminhos do Eterno. Porque você pode ler um monte de coisas, essas coisas podem chegar à sua mente, mas você não tem um recipiente, uma estrutura adequada para estar recebendo, né, todos esses segredos e essas revelações da Torá. Então hoje, e foi uma aprendizagem para nós não tínhamos essa consciência no passado, mas hoje todos aqueles que estão estudando, e ao invés de ficarem tão preocupados com todos os detalhes, devemos estar preocupados com aquele detalhe que nós estamos estudando e aplicar aquilo de uma maneira apropriada e captar cada vez mais essa satisfação, essa segurança, esse prazer de servir a Kadosh Baruch Hu. Senão, corre-se o perigo, se não existe essa prática, se não existe essa habilidade de praticar as mitzvot da maneira correta, isso nos é dado através da halakha, a pessoa pode, com o tempo, entrar até numa crise existencial, porque ela tem um judaísmo, uma identificação judaica muito forte externa, mas essa identificação judaica, ela não está encontrando uma resposta no dia a dia. Então, pode causar uma confusão na mente da pessoa. A halakha, ela vai internalizar, né, toda essa identidade judaica numa prática de serviço a Kadosh Baruch Hu, onde nós vamos aprender realmente a amar o Eterno, a ter prazer na mitzvah, que é um prazer da nossa convivência com a Kadosh Baruch Hu. Muito bem. Então, voltando ao ponto, enfatizando isso, se aquela pessoa que no primeiro dia chegou no galpão, viu um monte de peças, e não sabia o que fazer, onde começar, quando ela começou a construir tijolo por tijolo, cada vez que ela entra no galpão de novo, ela já visualiza a casa. A visão da casa começa a se formar na mente dela. E esse é o processo que nós estamos passando. No começo, ficamos perplexos com tantas coisas para estudar. Mas aqueles que começaram a colocar na prática, e começaram e porque você coloca na prática uma coisa, aí cria um outro questionamento. Então o estudo, ele passa a ser algo que você busca, e você quer saber, que você quer fazer da maneira apropriada. E quando nós começamos nesse processo, aí eu digo a vocês, o estudo da halakha vai atrair você. Você vai buscar o livro para você estudar, para você entender como você vai servir a Kadosh Baruch Hu da maneira correta. Agora, eu queria ler outro texto, que está em Deuteronômio 29, 8, um pouquinho mais na frente, e diz assim:
e guardareis as palavras dessa aliança e as cumprireis. Né? Ou seja, só na medida que nós pegamos um estudo, isso é fundamental, porque no começo a gente pensava assim, eu vou ter que decorar tudo isso, é muita coisa. Mas esse não é o caminho não é bem por aí. O caminho é, eu estudei algo, existe às vezes uma mesma halakha, tem várias possibilidades, né? Existe, aliás, uma mesma mitzvah, seja de oraitá ou de rabanam, tem várias possibilidades ali. Eu escolho uma possibilidade porque eu quero praticar, eu não quero só decorar. Então eu coloco em prática aquilo que eu estudei. Logo, eu não preciso decorar, eu estou vivenciando, aquilo vai fazer parte da minha vida. Então, se alguém me perguntar, o que você faz em tal situação? Eu faço isso. Então, é algo que foi agregado à minha alma, ao meu comportamento, à minha ação, ao meu dia, ao meu serviço a Kadosh Baruch Hu. Ele diz, e guardareis as palavras dessa aliança e as cumprireis, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Aí nós chegamos, gente, em outro ponto que eu queria passar para vocês, e nós alcançamos algo que está no Passuk, no versículo, em Provérbio 3, 6, que é muito importante, e isso torna o nosso processo de aprendizagem um processo bem-sucedido, um processo iluminado, porque aqui tem uma outra coisa interessante sobre a situação. Porque enquanto nós não estamos praticando ainda todas as coisas, né, nós aprendemos algumas coisas, já estamos fazendo, mas temos algumas coisas para aprender. Então, enquanto nós não estamos praticando tudo, nós ainda estamos, em alguns aspectos, caminhando nos nossos caminhos, não nos caminhos do Eterno. Porque nós ainda não estamos fazendo naquela certa área o que é a vontade do Eterno. Então, se numa certa área eu estou fazendo algo que não é a vontade de Akadosh Baruch Hu, eu estou naquela área seguindo os meus caminhos. Mas existe um segredo para isso. Então, esse segredo está em Provérbios 3, 6, diz assim, percebe sua presença por onde quer que venhas a andar. Aqui traz uma outra dimensão. Onde quer que você esteja, não só no caminho do Eterno. Então, mesmo que você não esteja numa certa área, ainda no caminho do Eterno, ele dá uma dica. Perceba a presença divina em todos os caminhos. Ele continua, né? Perceba a sua presença para onde quer, por onde quer que venhas a andar. E ele irá pavimentar o teu caminho. Então aqui existe um segredo. Em todas as áreas onde nós não estamos ainda caminhando nos caminhos do Eterno, nós não aprendemos ainda, nós não chegamos lá, ou nós não estamos ainda praticando, né? Embora a gente saiba, mas nós estamos nos preparando, porque algumas coisas é preciso que haja uma logística para que eu coloque em prática aquela halakha, não é verdade? Nem tudo da halakha eu posso colocar imediatamente. Então, quando eu não coloquei em prática, eu não estou nos caminhos do Eterno, naquela certa área. Eu estou fazendo algo que ainda pertence à dimensão dos meus caminhos. Só que no provérbio ele diz, perceba a presença divina em todos os caminhos. E o que é que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo que, na medida, né, mesmo naquela área que ainda é o meu caminho, se eu tenho a capacidade de perceber a presença divina, eu vou conseguir sair desse caminho e chegar no caminho de Akadosh Baruch Hu, eu vou conseguir ser conduzido, ou seja, o Eterno vai pavimentar esse caminho, e eu vou conseguir transferir, né, aquela situação para algo que é a vontade de Akadosh Baruch Hu.
Em outras palavras, é um sentimento que tem que haver dentro de nós. Qual é o sentimento? Por exemplo, se eu apliquei, eu já consigo aplicar, né, várias regras com relação ao Shabat. Se existe já várias melachot, né, vários trabalhos proibidos que eu já não faço, mas existe alguns que eu estou me preparando, estou me adaptando para poder cumpri-los. Qual é o sentimento que eu preciso ter? Esse é o segredo, gente. Se ainda existe uma série de outras questões que nós não estudamos ainda e nós vamos colocar em prática, qual é o sentimento que eu preciso ter? Como é que eu vou reconhecer a presença divina em todos os caminhos, para que o Eterno venha pavimentar o meu caminho? Existe um problema muito grande quando a pessoa, né, e qualquer um de nós podemos cometer esse erro, nós temos uma visão errada do que está acontecendo conosco com relação a isso, né? Como essa situação, essa visão errada, esse nível de consciência errado pode ocorrer conosco. Por exemplo, se eu estou estudando e eu consegui já colocar em prática algumas coisas, eu posso me alegrar com isso e isso me impulsionar a estudar mais e colocar mais coisas em prática. E quanto àquelas coisas que eu ainda não consegui colocar em prática, ou aquelas coisas que eu ainda não sei, eu estou estudando, eu coloco como algo que está numa fila para ser colocado em prática. Mas eu fico satisfeito daquilo que eu já estou fazendo. Então, eu fico feliz com aquilo que eu já sei fazer e estou fazendo, mas eu não fico frustrado com aquilo que eu não estou ainda fazendo. Ou seja, mesmo naqueles caminhos ainda que são os meus caminhos, eu consigo perceber a presença divina e entender que passo a passo eu também vou colocar, né, eu vou colocar esse caminho em ordem. Ele vai ser também pavimentado. Então, eu não fico frustrado, porque ainda não consigo colocar tudo, mas eu desfruto daquilo que eu já consegui colocar em prática. Então, eu estou reconhecendo a presença divina em todas as coisas. E não fico digamos assim, nem numa frustração, nem num sentimento mal, que tem um monte de coisas ainda para serem feitas. Eu entendo que, gradualmente, os meus caminhos vão se tornando os caminhos de Akadosh Baruch Hu. Então, isso é muito importante, né? Porque o que está acontecendo com você, você está passo a passo, né, se movendo, né, para um caminho sagrado, um caminho divino, um caminho que foi proposto pelo Eterno, e cada vez que você dá um passo a mais, você recebe um pouco mais de luz. Então, esse é o sentimento que nós temos que ter, e não um sentimento de frustração. Aquela pessoa já conseguiu colocar em prática um monte de coisa, eu ainda estou, eu não consegui nem fazer isso ainda. Não, isso é errado. Nós precisamos contar as coisas positivas que nós estamos fazendo e aproveitar a inspiração que nós sentimos para gradualmente colocar mais alguma coisa em prática e pouco a pouco a gente ir assimilando, né, esse caminho sagrado, esse caminho divino que o Eterno propôs, né, ao povo judeu e todos aqueles que querem se converter ao judaísmo. E num sentido também amplo, aquelas pessoas que optaram, né, que largaram toda a idolatria, estão hoje numa configuração de Bnei Noach, que também participa numa certa dimensão desse caminho sagrado. Então eu queria ler com vocês, ainda nessa paraxá, Devarim 26 de novo, agora os versículos anteriores e posteriores ao que a gente leu, que são os 18 e 19. O 18 diz: E o Eterno te separou hoje para ser para ele um povo amado, como te falou,
e para observar todos os seus mandamentos. Então, o desejo que nós temos de nos converter, ele tem que estar centrado nesse desejo profundo que existe em nós de trilhar um caminho sagrado, de servir a Kadosh Baruch Hu, de se separar para Ele. Né? Quando você começa a estudar, você fala, mas espera aí, se eu for seguir tudo isso aqui, isso causa uma separação de muitas coisas da minha vida. Exatamente. Exatamente. Essa é a proposta. O Eterno separou um povo para servi-lo. Se nós não entendermos isso, nós não estamos entendendo o que significa, de fato, a conversão. Eu vou reler para nós meditarmos nesse texto, que diz assim, e o Eterno te separou hoje. Se você levou aquele susto inicial de pensar, olha, todas essas halachot, todas essas regras, vai me separar de um monte de coisas. Exatamente, exatamente, não tem nada errado nisso. Essa é a proposta. Ele nos separou hoje para ser para Ele um povo amado, ou seja, dedicado a Ele, servindo a Ele. Gente, em outras palavras, não adianta uma pessoa querer receber o jugo da Torá se ela não tem um desejo profundo de se separar para servir a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, se não existe nela esse desejo. Não é só uma questão de identidade judaica, eu tenho uma identidade judaica, não é só isso. É mais do que isso. Não é só uma simpatia, né, pelas coisas judaicas, ou interesse muito grande, é mais do que isso. É um desejo realmente de servir a Kadosh Baruch Hu. E aí a halachá é um instrumento para você fazer isso da melhor maneira possível. Mas se não existe em você esse desejo de servir a Kadosh Baruch Hu, então tudo vai ser um obstáculo. Tudo vai ser uma dificuldade. Conta-se a história que quando Shimon Bar Yochai, ele saiu da caverna, ele estava muito ferido. O corpo dele estava com muita cicatriz. Ele ficou num estado muito, muito ruim. E o sogro viu como ele estava e ficou assim, muito, né, chocado. E ele falou, não faça isso. Ele disse para o sogro dele. É por causa de tudo isso que eu sou o que eu sou. Ou seja, toda essas feridas, me possibilitou, né, receber todas essas revelações. Então, a gente tem que reavaliar e aprofundar o que é que eu estou fazendo aqui. O que é conversão? O que é conversão? E se a gente não entender isso profundamente, então tudo passa a ser um peso. Tudo é um peso. É mais uma coisa, é mais outra coisa, é mais outra coisa. Não. Aí tem que ser reavaliado. Você tem ou não esse desejo? Você tem ou não esse desejo de realmente cumprir isso aqui? Você quer isso mesmo? Você aceita essa proposta? A proposta é, nesse dia o Eterno teu Deus te ordena cumprir os estatutos, muito bem, e o Eterno te separou hoje para ser para Ele um povo amado, como te falou, para observar todos os seus mandamentos, para te exaltar sobre todas as nações que Ele fez, te exaltou em louvor, em fama e em glória, para que seja um povo santo ao Eterno, teu Deus, como Ele falou. Então a proposta é esta. Eu falei que eram dois textos entre o 17, não, na verdade é o 18 e o 19, depois do 17. Então a proposta para você ser judeu é você ser separado e se especializar no serviço a Kadosh Baruch Hu. Agora, isso é bom ou é mal? Depende o que está acontecendo dentro de você. Se existe um desejo real de você querer servir o Eterno, isso é maravilhoso.
Se não, isso é um grande peso. É um grande peso. Em outras palavras, a Torá, ela torna as pessoas, né, a Torá escrita e a Torá oral, em peritos no serviço a Kadosh Baruch Hu. Peritos. Pessoas que sabem cada detalhe, que não querem falhar em nada e querem fazer esse serviço da maneira mais perfeita possível. Esse é o grande segredo, gente. Então, não adianta, por exemplo, ninguém querer criar um... não, vamos criar um judaísmo que seja mais fácil, vamos criar um judaísmo que não tenha todas essas regras. Não, você vai inventar uma coisa que não existe. Porque você não é obrigado a se converter. Ao contrário. Ao contrário, quando você quer se converter, o judaísmo é diferente de outras religiões. O judaísmo vai ver realmente se você está apto para a conversão. Por quê? Para checar isso, se você quer isso. Agora, se existe esse desejo, aí eu digo a você, vai ter um segredo. Se ocorrer uma antechuvá ao nível de uma antechuvá que está movendo você para se converter ao judaísmo, você pode fazer uma antechuvá e ser um ben noach, uma bat noach. Mas se a sua techuvá está conduzindo você a uma conversão, eu vou ler um texto depois e nós vamos checar se se aplica a isso. Se você está sentindo isso. Se você não está sentindo isso, você tem que se auto-questionar. Muito bem. Agora vamos para um outro ponto e depois eu vou entrar nesse texto. Essa paraxá começa com a questão do Bikurim, que é primícias. O Eterno diz, olha, entrou na terra, pega a primícia de tudo e entrega. Ou seja, o que ele está pedindo a gente? Em primeiro plano, gratidão, reconhecimento. Tudo que eu consegui foi a Kadosh Baruch Hu que me ajudou. Então eu vou dar as primícias, eu vou dar o melhor. Né? Agora, aqui tem uma lição também, que eu queria trazer um pouquinho para vocês, para todos nós, e depois nós voltamos para o texto. Isso é o segredo de pedir algo ao Eterno. Quando nós queremos pedir algo ao Eterno, nós temos que fazer esse esforço. Por exemplo, existe algo na minha vida ou na sua vida, na vida de todo mundo tem algo que é desconfortável, é chato. Não é que seja chato, cria uma dificuldade. E você tem que suportar aquilo com dificuldade, todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Então isso não é uma coisa que só uma pessoa tem, todo mundo tem isso, todo mundo tem uma dificuldade e algo desagradável. Então, essa situação, que é uma situação que nós gostaríamos que mudasse, nós vamos fazer um pedido a Kadosh Baruch Hu. Essa paraxá ela dá um segredo aqui, e os sábios ensinam isso. Qual é o segredo? Antes de você pedir, você parar e refletir o que tem de bom na sua vida. E fazer uma comparação positiva mesmo. Positiva. Porque você olha, isso eu tenho de bom mesmo. Isso também. Puxa, eu posso, né, digamos que você fala, eu tenho um carro, não é um carro novo, mas eu tenho um carro, eu consigo ir, e eu consigo colocar gasolina no carro. Você fala, mas isso é uma coisa simples. Não, não é uma coisa simples. A maior parte da população do mundo não tem isso. Não tem nem carro, nem dinheiro para gasolina. Aí você começa a ver, peraí, então isso é uma coisa que eu tenho, que a maioria das pessoas do mundo não tem. Não tem. Aí eu tenho condições, não só de entrar no carro, mas se o seu problema não é saúde, você também tem saúde. Então, é importante você primeiro, antes de pedir algo, avaliar tudo de bom que você tem. Tudo de bom, fazer um relatório mesmo. Isso é bom, 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 isso é bom. Então, minha vida não é tão ruim assim. Ok? Aí, depois que eu faço esse relatório, agora, isso está ruim, isso está me causando aflição. Isso é desagradável. E eu quero orar para o Eterno me livrar disso. Ou me dar uma solução, porque às vezes não tem como livrar.
Nem sempre existe um livramento. Assim, um livramento real. Não existe, às vezes. Não tem livramento. Existe uma forma de você lidar com aquela situação que não cause tanta aflição. Ou amenizar a situação. Ela não se tornar tão difícil. Ou tirar da situação um efeito tão negativo que ela está ocorrendo dentro de mim, do meu coração. Porque nem sempre a gente vai orar e a situação vai ser removida. A realidade é outra. Às vezes ela não vai ser removida por vários aspectos. Existem variáveis que não permitem que todas as situações que nós vamos orar, automaticamente elas serão removidas. Às vezes não, às vezes sim, às vezes não. Então, na medida que eu tenho a visão, que é a lição dessa paraxá, a lição de oferecer as primícias, os primeiros frutos, o reconhecimento, a gratidão, e eu começo a olhar para a minha vida e ver tudo que eu tenho, e eu dou valor primeiro a tudo aquilo que eu tenho e do qual eu estou satisfeito, aí eu tenho a configuração correta para fazer o pedido. Entenderam, gente? Aí eu estou dentro de uma configuração perfeita para fazer um pedido de algo que realmente está me causando aflição, está me incomodando, é desconfortável, eu estou preocupado, eu estou me desgastando, ou seja, uma situação que está me tirando energia, está me causando algo negativo. Mas eu me preparei para fazer esse pedido. E aí eu fiz o pedido numa configuração correta. O resultado, ou o obstáculo é removido, ou você convive melhor com ele, ou é dado a você a força para você superar, ultrapassar aquele obstáculo, porque ele não será removido, mas você vai precisar ultrapassar. Ultrapassar como? Realidade. Os sábios dizem, mudando o seu nível de consciência. Mudando o seu pensamento. O nível de consciência está no pensamento. Então, se uma situação está me causando uma preocupação, está tomando o meu pensamento, só existe uma maneira, e se esse obstáculo não tem como ser tirado, só existe uma maneira de eu viver bem. Eu levantar o meu nível de pensamento, ou seja, eu ficar um pouquinho acima daquilo. Eu entrar numa altitude onde não tem turbulência. A situação não sumiu, ela existe ainda. Mas ela já não causa aquela turbulência porque você colocou o avião numa outra altitude. Então você consegue conviver com aquela situação que não vai ser tirada. Eu volto a dizer, infelizmente, porque a gente gostaria que fosse tirado, mas não é. Nem tudo é tirado. Mas nós conseguimos conviver melhor. Agora, para nós finalizarmos, como nós vamos identificar que essa teshuvá é boa para conversão ou é boa para você ter outras configurações? Como vamos descobrir? Perplexo no começo, com todo o conteúdo da halakha, todo mundo pode ficar e é normal. Tranquilo. Mas na medida que eu coloquei em prática alguns conceitos, eu começo a colocar em prática, e começo a praticar a halakha, o que é que isso está causando dentro de mim? Aí eu vou ter um termômetro para saber se esse é o caminho ou não para mim, ou cada um para você. Aí é o termômetro. Porque existe uma forma de servir o Eterno. Quando o Eterno chama a gente para servi-lo, na verdade, a princípio, uma pessoa, assim, digamos uma pessoa que não tem nenhuma espiritualidade, ela vai achar aquilo um absurdo, não tem sentido nenhum. Ela vai deixar de ter uma série de prazeres, que a vida dela sem aqueles prazeres seria uma coisa vazia, porque ela não tem noção do que é servir o Eterno. Quando você vai servir o Eterno, o nível de prazer é muito grande. E você pensa de uma outra maneira. Muito bem, vamos ler aqui o texto. Esse livro é chamado Sua Alma Pode Estar em Perigo, do Rabino Avraham Rachamovitz,
e ele vai falar de um tema sobre vários temas muito interessantes, né? E um deles eu queria ler com vocês aqui hoje, uma partezinha só. Muito bem. Diz assim: assim, devemos meditar quão terrível é para nós quando agimos contrariamente às leis do Eterno. Forçá-lo, então, a participar desses atos. Ainda no quarto verso desse mesmo salmo, temos Lo ira ra, eu não temo o mal, de Gemátria 513. Essa forte afirmação é a base da rejeição a todas as forças negativas. E esse passuk, esse versículo, ensina ainda duas maneiras profundas para sustentar essa afirmação. Primeiro, a expressão Be Ashrei, com felicidade, também tem Gematria 513. A felicidade é uma condição para a teshuvá, o retorno a Deus. Pois, como está escrito, Ivdu et Hashem besimcha, sirvam a Deus com alegria. Assim, a alegria na Torá é a força verdadeira que rompe os limites e barreiras que escravizam o homem às ilusões deste mundo. Saiba que é bom também cantar nigunim, que fortificam a fé e a confiança em Deus, trazendo assim alegria. E os shedim muito odeiam isto. É por isso que Davi Amelech sempre entoava as suas louvações para Hashem, cantando para espantar os males, literalmente. A segunda expressão de mesma gematria, de mesma gematria, 513, é Be emunatecha, na tua fidelidade ou fé. O significado disso é que Hashem tem fé em nós. Isso quer dizer que ele sabe que o homem tem o poder de decidir pelo que é certo, para se ligar ao que é santo e se distanciar do mal. É para isso que a Torá existe, para guiar o homem na revelação da sua alma que arde somente pelo divino e, através desse processo, elevar espiritualmente o mundo físico. Gente, para entender isso, né, e concluir o que nós estamos falando, ou nós entendemos que conversão significa aprofundar o serviço a Kadosh Baruch Hu, e isso significa, e isso é provado, isso é testado, no nível de felicidade e alegria como nós fazemos isso. E na medida que nós cumprirmos mais uma halachá, aplicarmos mais uma regra importante, seja deoraitá da Torá ou derabanã dos rabinos, no nosso dia a dia, se isso não está nos causando mais alegria, mais vontade, mais desejo, ao ponto de você começar a desfrutar disso, é questionável. Porque essa é a essência do que é servir a Kadosh Baruch Hu. Esse é o propósito fundamental. Se nós colocarmos, né, por exemplo, eu vou usar camisa branca, digamos, é só não é uma mitzvah, não é nada disso, mas é uma questão, né, ortodoxa. Você fala, eu quero usar. Por que você quer usar? Você sente bem em usar? Isso tem um significado para você? Para mim tem significado. Então, se isso me faz sentir mais aquilo que eu sinto dentro de mim. Então, isso tem que ser uma expressão do que... Não tem que ser camisa branca, entendeu? Eu estou só citando um exemplo. Mas aquilo que eu vou colocar externamente tem que ter referencial dentro de mim. Caso contrário, isso vai causar, mais cedo ou mais tarde, uma crise existencial.
uma confusão, né? Mas quando seja um homem que anda, ou uma mulher que venha a querer, né, usar a tsiniut, ou cobrir o cabelo, ou usar uma saia, se isso não tem um significado interno, isso vai criar conflito. Isso vai gerar confusão. Ou a pessoa fala, não, eu quero encontrar um caminho que não tenha que fazer nada disso. Mas não é esse o ponto. Não se pode criar outra Torá que não é a Torá que foi dada. O ponto não é criar um outro caminho que se adapte a uma situação que talvez não seja um chamado. Se é um chamado, tem que gerar alegria. Eu tenho que começar a anexar, agregar essas coisas e me dar gozo, alegria. Eu tenho que me sentir bem. Então, se hoje eu não acendo mais e apago luz no Shabat, eu tenho que me sentir bem com isso. Mas se tudo isso é um fardo, é uma coisa chata, talvez a decisão está errada que a pessoa está tomando. Não a lei que está errada, não a halahá que está errada. Vocês entendem? Esse é o ponto. Aí eu tenho que avaliar, o que é ser judeu? A proposta é dada pelo Eterno. É o Eterno que diz o que é ser judeu. É um povo que eu separei, o Eterno diz, para me servir e andar nos meus caminhos. Isso é ser judeu. Assim, quem quer se converter tem que ter isso em mente. O que é que eu estou fazendo? Qual é a proposta que eu estou aceitando? É uma proposta de Akadosh Baruch Hu. Você quer? Então eu estou separando você para você andar nos meus caminhos e me servir. E, obviamente, o que é que isso vai causar? Um prazer muito maior do que você não fazer isso, se isso é a vontade do Eterno para você, e se você quer isso. Aí, gente, a halahá, eu volto a dizer, voltando para a gente concluir. Aí, quando eu olho cada dia o galpão, e toda vez que eu olho aquelas maçanetas e aquelas tijolos, e aquele amontoado de coisas, embora estão organizados, vai me trazer alegria. Eu vou pensar, um dia eu vou saber usar aquela maçaneta da maneira correta. Eu vou saber colocar na porta. Eu vou saber colocar aquela porta, aquela dobradiça, e um dia está a casa pronta. E aí a alegria ainda é maior do que você sentiu no começo. Na minha opinião, e por isso que eu li esse livro, se não tem alegria, o caminho não tem alguma coisa complicada, entendeu? Se não tem alegria, se não tem felicidade, se não tem esse sentimento, você entende? Por exemplo, você perguntar, você conseguiria andar todo dia? Assim, o mais esporte possível, ter uma aparência, colocar boné, nem colocar kippá, e para mim não faria sentido, porque eu quero estar externamente como eu estou internamente, eu tenho prazer nisso. Eu quero ser visto como eu sinto dentro de mim. Então não é só usar uma roupa porque quer parecer, não, porque é o que nós sentimos dentro de nós. Caso contrário, eu estou trazendo isso porque não é só uma questão, eu devo ter uma identificação, eu sinto algo, tudo bem, isso são sinais, mas o ponto fundamental é, você quer servir, você quer ser separado mesmo? Porque é uma separação mesmo, e nós sabemos disso, ou não é uma separação? Separação, você já não compra o que você quer, você não tem o que você tem restrições em todas as áreas, de alimentação, de roupa, de convívio com pessoas, de locais que você pode ir, você não pode ir. Agora, isso é um fardo ou é um prazer? Se vai ser um fardo toda hora, talvez não houve esse convite. Esse convite não ocorreu. Agora, se esse convite ocorreu da parte do Eterno para você, e você aceitou o convite dentro de você, não tem como ser esse fardo tão grande, esse sentimento tão pesado, né? Não estou dizendo que seja também muito fácil, tem as suas dificuldades, é óbvio que tem dificuldades, mas não é um peso enorme. Existe
um sentimento agradável, existe uma satisfação. Ok, gente? Então, eu queria trazer isso para vocês hoje, né? Nós vamos estar, estamos aprofundando, vamos nos concentrar cada vez mais no estudo e na prática. Lembre-se disso, é muito importante isso, né? Por isso que eu estou estudando agora todas as leis sobre Rosh Hashanah, depois vamos estudar sobre Yom Kippur, sobre Sukkot, que a gente está estudando e praticando. Então, é a melhor coisa, porque aí você grava não só na sua mente, mas no seu corpo, na sua alma. Então é isso que nós queremos fazer. Essa é a lição da Parashá que eu queria trazer hoje. Espero que tenha sido boa para todos vocês.